Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, dei uma paradinha aqui para gravar-lhes um vídeo que eu julgo de suma importância porque é a palavra de Deus. É um suprassumo, é um resumo, não há tempo hábil e nem condições mentais, espirituais, intelectuais e muito menos a presunção de dar um ultimato, uma palavra cabal acerca do assunto, ok? E eu não tenho condições para isso, mas é apenas um pensar. Em resposta a um dos nossos queridos irmãos que perguntou-me: pastor, qual a diferença de justificação, santificação e glorificação? Aonde eu estou? Como posso pontuar-me? Então, é um pensar rápido. Bom, para não delongar-me no vídeo, eu vou ler com vocês Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Eu vou ler numa das minhas traduções prediletas, que é a NAA, que diz assim: procurem, observe, procurem. Jesus prometeu que quem procura, acha. Procurem. Então não está tão simples, não é tão fácil viver o que aqui vai ser dito. Quando vem nessa premissa de procure, é porque não está fácil de encontrar. Procure. Você não procura aquilo que está diante dos seus olhos. Procure. Ato voluntário. Procure. Procurem viver. Não apenas estar momentaneamente, mas fazer disso um estilo de vida. Procurem viver em paz. Com quem? Com todos. Então, em paz, nós procuramos viver com todos. Jesus disse ao chegar numa casa, saudai-a. Indiferentemente se ela tem ou não paz, saudai-a. Porque cada um dá o que tem. Então, saudai-a. Se essa casa tiver paz, a paz repousará ali. E se não tiver paz, você não vai perder nada. Ela retornará para você. Então, busquem viver, procurem viver em paz com todos. Aí, olha, pelo menos na tradução que tem. E busquem. Você consegue entender a diferença? Procurar está aqui, nas proximidades. Aí o texto vai acentuar. Busquem é um passo além. Busquem a santificação, sem a santificação, não é sem a paz com todos. Por quê? Porque é impossível eu viver em paz com aqueles que opõem-se ao reino de Deus. É impossível nós andarmos de mãos dadas se nós andarmos em situações, oposições, destinos, filosofias, caminhos distintos. Não dá para andar de mãos dadas. Luz e trevas, por mais que a gente procure, como o texto diz, viver em paz. Com todos, a gente procura paz, mas alguns não terão paz conosco. É impossível. Por quê? Porque luz e trevas não coadunam, não combinam, não salta do ventre. Alá, Maria e Isabel, Jesus e João Batista. Então observe, não diz o texto que se eu não viver em paz com todos, eu não verei a Deus. Diz o texto que eu devo buscar e procurar da minha parte viver em paz com todos. Então viver em paz com todos não exige necessariamente, não requer necessariamente apenas de mim. Da minha parte, eu procurarei viver em paz com todos. Mas haverá pessoas que, infelizmente, impossibilitarão. Será inviável. Não terão como. Não adianta. É Paulo quem diz: aquilo que pregamos é loucura para os que perecem. Então, não tem como. Terá pessoas que, infelizmente, se diz aí fora, né, irmão? Usar uma linguagem coloquial. O santo não bate. Claro que isso é uma linguagem lá fora, ok? Mas só para você entender, é uma linguagem coloquial. Então não há uma exigência, porque eu não vou ter bandeira branca da paz com as trevas. Não tem como. Por mais que eu procure viver em paz,
O mundo é irritado, o mundo jaz no maligno, nós estamos debaixo dos cuidados de Deus. Então não tem como. O próprio Jesus é o maior exemplo disso. Nunca quis e nunca procurou problemas com ninguém, mas criaram problemas com ele, por causa do seu estilo de vida. Ok? Mas a santificação, aí só depende de você. Manter a paz com todos não depende só de você. Mas a santificação, essa sim, depende só de você. E daí o texto diz assim, ó, santificação, sem a qual ninguém, isso é muito forte, gente, ninguém verá o Senhor. Então observe, não importa o quanto você pregue, não importa o quanto você cante, não importa quanto dinheiro você tem, não importa a sua pedigree, não importa teu grau de escolaridade, sem a santificação, não é sem a intelectualização, é sem a santificação. Não importa o quanto influente você seja, não importa o seu rol de amizade, seu ciclo de amizade, não importa quantos seguidores você tem, sem a santificação. E daí é interessante por quê? Porque por mais que você trabalhe, talvez você nunca seja rico, mas você pode ser santo. Por mais que você estude, talvez você nunca tenha um QI, um coeficiente intelectual, como A, B ou C. Talvez você nunca se torne um Einstein, mas você pode ser santo. Então, para ser santo, não precisa ter dinheiro. Para ser santo, não precisa ter pedigree. Para ser santo, não precisa colocar óleo sobre a tua cabeça. Ai, mas olha aqui, né? Não me reconheceram, meu ministério, minha chamada. Tem problema não. Você pode ser santo. E se você for santo, seguir essa santificação, você e eu, nós, veremos o Senhor. E a pergunta é, existe algum dinheiro que compra isso? E a pergunta é, existe algum status que seja melhor do que isso? Então eu posso ver a Deus, desde que eu faça disso uma filosofia de vida. Qual é o requisito? Seguir a santificação. A pergunta que me foi feita é, e eu não quero delongar-me, a pergunta que me foi feita é, pastor, qual a diferença entre justificação, santificação e glorificação? Bom, tentando aqui, né, ser rápido, ser objetivo, tentando ser pontual. Eu sei que existem mais coisas a serem ditas e a serem consideradas, mas eu quero apenas pontuar rápido. Lembrando que a Bíblia diz que nós fomos chamados não para a imundície, mas para a santificação. Então nem todos nós teremos um chamado para o altar ou para o púlpito, como você preferir. Nem todos nós teremos chamada para presidir uma igreja ou pastorear uma igreja. Nem todos nós teremos chamada para liderar um coral. Mas todos nós fomos chamados para sermos santos. Então por que a gente vive na procura, na busca incessante de algo que eu não fui chamado para ser e abro mão daquilo que eu fui chamado para ser? Eu fui chamado para ser santo. Então vamos lá. Justificação. Dentre muitos efeitos, eu resumiria na seguinte frase: justificação liberta-me da culpa do pecado. Olha o quanto isso é maravilhoso. Jesus justificou-me. Minha mente está em paz com Deus. Porque eu tenho mérito? Não. Mas os méritos de Cristo cobrem os meus deméritos. As qualidades de Cristo cobrem os meus defeitos. Então, uma vez entendendo que eu fui justificado por Cristo, eu sinto-me livre da culpa do pecado. Então vamos lá. A justificação livra-me da culpa. Eu não disse dos efeitos. Pecado tem perdão, mas pecado tem consequência. Mas a justificação livra-me da culpa do pecado. Eu não sinto-me mais culpado, porque eu fui absorvido, porque eu fui justificado. Quando ocorre isso? Instantaneamente. Jesus morreu de uma só vez por todos os meus pecados. Filhinhos, não pequeis. Você conhece, 1 João 2:1. Porém, se pecardes,
Pecado para um crente, salvo em Cristo, é um acidente. Porém, se pecardes, tendes um advogado, a saber, Jesus, o justo. Ele é a propiciação para os nossos pecados. Um exemplo, o filho pródigo. Se você perceber o filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, ele vai dizer: Pai, pequei contra o céu, perante ti. Está lá no versículo 15, acho que versículo 21. 15 e 21 de Lucas. Pai, pequei contra o céu. Pai, pequei contra ti. Todas as vezes que eu peco contra alguém, antes eu peco contra o céu. O Pai aceita a confissão. O Pai requer a confissão. Provérbio 28:3, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aquele que encobre nunca prospera. Aí quando ele vai dizer: faze-me como um dos teus jornaleiros, o Pai silencia. A oração ensaiada no verso 19, ele não consegue concluir. O Pai silencia-o, Lucas 15:22, cobrindo-o de abraços e beijos. Então o Pai aceita a confissão, mas não aceita a culpa. Isso tem um nome: justificação. Ok? Santificação é diferente. Ela não é instantânea. Ela é processual. Santificação, eu fui chamado para tanto. Santificação, eu fui chamado para andar sobre. Santificação é uma busca incessante. Justificação, liberta-me da culpa do pecado. E a santificação, liberta-me do domínio do pecado. O pecado não domina mais sobre mim. Eu não estou mais sob o domínio do pecado. Filhinhos, não pequeis. 1 João 2:1. Aí lembra lá: a vós jovens vos escrevo porque sois fortes e já venceste o maligno. Então, processualmente, à medida que eu vou amadurecendo, eu vou perdendo o vínculo com o pecado. Eu vou distanciando-me de baixo, eu vou aproximando-me de cima. Conheçamos e prossigamos em conhecer. A luz do justo é como a luz da aurora. Provérbios 4:18. Vai brilhando mais, vai brilhando mais. 2 Coríntios 13:18. De glória em glória. Então a santificação, ela é processual. Jesus fala de uma porta. Jesus fala de um caminho. Paulo fala de um alvo. Então eu entro pelo caminho que é estreito. O caminho que é estreito não desembocará em outro lugar, mas sim, eu entro por uma porta, Eu entro por uma porta que é estreita. Agora sim, a porta que é estreita não desembocará em outro lugar, senão num caminho que também é estreito. E uma vez entrando pela porta estreita, trilhando o caminho que é estreito, eu alcançarei o alvo. Quanto a mim, Filipenses 3:3, não julgo já ter alcançado, mas uma coisa eu faço: prossigo para o alvo. Então, eu não tenho mais uma natureza inclinada para o pecado, porque eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. Não é que eu não peque. Quem é nascido de Deus, 1 João 5:9, não vive na prática do pecado. Então não é que eu não peque, eu não vivo na prática do pecado. O pecado é um acidente. Miserável homem que sou. Romanos 7:15, Romanos 7:24, do 15 ao 24 Paulo escreve isso. Então a santificação, ela liberta-me do domínio do pecado. Eu agora sou controlado pelo Espírito Santo. Então o pecado não terá mais domínio. Ele vai sim me tentar, ele vai sim me sediar, ele vai sim propor as suas propostas, as suas oferendas, mas eu não estou mais sob esse domínio. Em Cristo Jesus, eu posso vencê-lo. Em Cristo Jesus, eu consigo vencê-lo. Sem Cristo não há vitória, mas em Cristo há a possibilidade de eu recusar o pecado. Isso chama-se santificação. Agora existe a glorificação. Se a justificação liberta-me, reitero, se a justificação liberta-me daquilo que nós chamamos de
a culpa do pecado. C, a santificação liberta-me do domínio do pecado. Somente a glorificação, quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, me libertará da presença do pecado. Então a justificação não me libertou da presença do pecado. O pecado ainda existe. O pecado ainda existe. O pecado jaz à porta. A santificação não libertou-me da presença do pecado. Aqui ainda tenho a natureza caída aqui dentro, que de quando em quando quer aflorar. Por isso que eu preciso mortificar essa carne e nascer de novo. Por isso que se faz necessário nascer de novo, disse Jesus, João capítulo 3, dizendo a Nicodemos. Então as coisas velhas se passaram, todas as coisas fizeram-se novas em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5,17. Então vamos lá. Somente a glorificação me livrará, me libertará da presença do pecado. Então o pecado ainda existe, o pecado ainda é uma luta constante. Eu fui liberto da culpa dele, eu continuo lutando contra ele, mas não estou mais sob seu domínio. E somente um dia a minha esperança me diz, baseado nas sagradas letras, que eu serei isento, livre, totalmente livre da presença do pecado. Então, um dia em Cristo Jesus, quando estivermos junto com ele, quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestir da imortalidade. Então eu posso dizer que eu fui livre do pecado, eu estou sendo livre do pecado e eu serei livre do pecado. Ok? Eu fui liberto do pecado, eu estou libertando-me dia após dia do pecado, me desvencilhando dele a cada dia. Cada dia morro com Cristo, cada dia novo eu sou. Gálatas 2:20. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. É uma luta contínua. E um dia eu serei livre totalmente. Então, eu fui santificado, eu sou santificado e eu ainda serei santificado por aquele que me santifica para a glória de seu nome. Essa é a minha palavra, esse é meu pensar, em nome de Jesus. Espero ter auxiliado de algum modo para a glória de Deus. Amém.